A paz do Senhor, queridos. Boa tarde. Estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo de cura e libertação que a gente começou já faz alguns dias. Se você não assistiu o primeiro e o segundo vídeo que eu postei, tá aqui no canal. Ou se você quiser, não, pastor, eu não tenho internet, a senhora pode mandar os vídeos para mim, eu mando para você sem problema nenhum, eu tenho ele salvo, tá bom? A gente vai para o segundo passo, né? Para se ter um processo de cura e libertação proveitoso. E nesse segundo passo, ele de alguma maneira exige de mim uma explicação um pouco mais profunda. Então, se eu não conseguir fazer em um vídeo só, eu vou fazer em 2 ou em 3, dependendo do que a gente conseguir, tá bom? Eu vou dividir, se você não sabe, a nossa vida em si, ela é dividida por fases, ciclos, estações, dispensações, e o tema desse segundo passo do processo de cura e libertação, ele vai ter o seguinte tema: que fase da vida eu estou? Ou que dispensação da vida eu me encontro agora? Quem eu sou agora, né? Ou seja, que ciclo da vida eu estou agora, nesse momento? Tem muita gente que não sabe. Está vivendo, mas não sabe em que ciclo da vida está. Se está no começo, está no meio, está no fim, né? Infelizmente, é uma vida, parece que sem sentido. Então, a gente vai estudar um pouco nessa segunda fase, né? Nesse segundo passo do processo de cura e libertação. Nós vamos descobrir, você vai descobrir em que fase da vida você está. A vida, esses tópicos que eu vou trazer agora aqui são da fase da vida psicológica, né? Que para nós é o mais importante, né? Sem dúvida nenhuma, porque é no nosso psicológico que é formado tudo aquilo que a gente é aqui fora. Então vamos lá. A primeira fase que eu quero trazer para nós nessa tarde aqui, ela inicia na fase dos 0 anos de idade. Ela vai de 0 a 12 anos de idade. Pastora, que fase é essa? É a fase da segurança e da insegurança. É nessa fase que a criança, que o ser vivo, a pessoa, vai ter gerada nela a questão de ser segura ou de ser insegura nas suas decisões. Quem vai transmitir isso para a criança vai ser justamente os pais, os mentores, aqueles que cuidam da criança. Eles trarão para essa criança uma insegurança para toda a vida dela, ou farão ela ser segura em tudo que ela fizer nessa fase de 0 a 12 anos. Pastor, eu sou uma pessoa muito insegura e eu não sabia por quê. Então vamos lá, você está aprendendo hoje que toda insegurança que você tem dentro de você foi gerada ainda na tua infância. Todos os complexos e medos que você tem, timidez paralisante, você não consegue falar em público, você não consegue desenvolver algumas coisas porque acha que vai dar tudo errado, é inseguro, né, nas suas próprias escolhas. Isso pode ter sido gerado, sem dúvida, nessa fase de 0 a 12 anos. Talvez você não tenha lembrança do que aconteceu, né? Só que dentro da tua memória ficam lá reservadas, né, esses sentimentos que você adquiriu aí nessa fase. A segunda fase, eu vou falar um pouco mais pra frente dessas fases, né? Se a gente conseguir, eu vou tentar falar. A segunda fase é a fase do crescimento e descobrimento, ou descoberta, que é a fase que vai de 12 a 25 anos. Se é uma pessoa insegura, você vai entrar nessa fase insegura. Por quê? Essa fase que a gente costuma dizer que é a fase que entra na adolescência e já vai subindo para a juventude, é a fase que a pessoa vai se individualizar. Ela vai virar um indivíduo próprio. Ou seja, ela vai adquirir e manifestar as suas vontades próprias. Vontades que, quem sabe, serão diferentes dos seus pais. Vontades que, quem sabe, né, não terão muito a ver com o costume da família, com o costume cultural. Ou seja, porque o normal é que você, né, descubra, né, nessa fase quem você é. Por quê? Porque é nessa fase que nós vamos criar a nossa ideologia. Ou seja, nessa fase você vai crescer na questão de maturidade como homem e como mulher. Você vai amadurecer. Essa fase é uma fase de amadurecimento. E o que acontece?
por ela ser uma fase de descobrimento de identidade, você vai descobrir quem você é. Se você é uma pessoa insegura e tem medo de descobrir até mesmo, meu Deus, quem eu sou? Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, né, que a primeira coisa que eu preciso saber num processo de cura e libertação é quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, então o processo fica meio que sem lógica, né? Não vai ter um fim esse processo. Então, ou seja, é nessa fase que eu descubro quem eu sou. Por que você chegou até aqui hoje sem saber quem você é? Porque nessa fase você não conseguiu descobrir. Você acabou se incluindo em grupos e acabou adquirindo deles costumes, culturas, pensamentos, ideologias que eles tinham e que você achava, né, que era legal. Nossa, se dá certo para ele, dá certo para mim, né? Se ela conseguiu chegar lá nessa situação, eu também vou conseguir. Você acabou adquirindo uma identidade que não era sua, porque você viu dar certo para alguém, então você imaginava que daria certo para você também, e você seguiu com a identidade de alguém, não com a sua. Por isso que, quem sabe, a fase que você está vivendo hoje reflete muito bem a questão de você não saber quem é, não ter uma própria identidade, ou estar fazendo coisas que você nem imaginava que faria. Isso porque acabou adquirindo uma identidade de outra pessoa, um costume de outra pessoa, né? Então essa fase é uma fase muito importante. Se eu saio dessa fase sem descobrir quem eu sou, o restante das minhas fases, infelizmente, podem não ser tão bons, podem não prosperar. Nessa fase eu escolho uma profissão. Por quê? É uma fase de construção. E o que acontece nessa fase com a gente? Nessa fase a gente faz o quê? Ah, meu pai foi médico, né? Filho de peixinho, peixinho é. Então eu tenho que ser médico também. Ah, porque minha mãe foi professora, então eu tenho que ser professora também. Você acaba muitas vezes fazendo escolhas por meio daquilo que seus pais vivenciaram. Ah, porque meus pais fumaram, beberam, se prostituíram, eu também vou fazer, eu também vou ser. Você acaba adquirindo aquilo pra você. Olha a identidade que você toma pra você. Uma identidade não boa, mas que você acha, porque se meus pais viveram assim, eu também quero viver. Só que você tem que entender que nessa fase, sem dúvida nenhuma, é uma fase que refletirá pra toda a história. Se hoje você olha para os seus pais e vê que a vida deles é uma vida que não é muito boa, que talvez você olha para eles e fala, poxa, meu pai não chegou em canto nenhum, minha mãe também não chegou. E se eu seguir o mesmo rumo deles, eu também não vou chegar. Eu também não vou conseguir isso. Eu vou dar um simples exemplo. O pai diz assim, ó, comer comida sem feijão é uma comida incompleta. Comer comida sem farinha é uma comida que é incompleta. Aí você faz o quê? Você diz, se eu comer sem feijão e farinha, meu pai disse que eu não vou me nutrir bem. Aí você vai lá e come sem feijão e farinha, porque seu pai disse que não podia comer. Só que, na verdade, isso acaba te paralisando de experimentar o quê? Uma comida nova, algo novo. Chega alguém que fala, se tu tirar a farinha e colocar a salada, nossa, vai te nutrir muito mais. Aí você, não, mas meu pai disse, não, porque aquela minha tia, o meu namorado, a minha namorada, você vive de influência das pessoas. A tua escolha, nessa fase, é influenciada. Você come o que os outros dizem, você escolhe uma faculdade que alguém disse pra você escolher, você namora com alguém que de alguma maneira você foi influenciada a namorar, você vai para lugares que você é influenciado aí, porque pessoas estão, vamos, é legal, a noite vai ser boa, vai ter isso, vai ter aquilo, e aquilo enche a tua cabeça, e você não acaba por ser inseguro, lá daquela fase que eu falei, acaba não tendo uma segurança para dizer o quê? Um não. Não, eu não quero, eu não desejo isso para mim, não é a minha vontade, meu tio viveu, minha mãe viveu, minha avó viveu, meu avô viveu, mas eu não desejo isso para minha vida. Eu quero ter uma identidade própria, eu quero poder honrar meus pais amanhã com algo melhor. Eles não chegarem em lugar nenhum, mas eu quero chegar. Ou seja, nessa fase você vai escolher, né? Vai fechar os ouvidos para as vozes aqui ao redor, né? Que não vão te levar a lugar nenhum, e vai fazer a tua descoberta daquilo que vai de fato te levar a ter uma vida melhor na segunda fase. Na terceira fase, que fase é essa, pastora? A fase que vai dos 25 aos 40 anos, né? Que é a fase da experiência e consolidação. Nessa fase, você já vem de momentos de experiências que você adquiriu lá, né? Dos 12 aos 25 anos, você adquiriu experiências inúmeras. Aí você vai refletir essas experiências agora nessa fase, que vai aí dos 25 aos 40 anos. Nessa fase,
O que acontece? Você já tem uma disposição para seguir um caminho, ou seja, você já fez suas escolhas, você já sabe o que você quer ser, você já sabe o que você quer para você já escolheu aonde você, quem sabe, deseja morar ou deseja trabalhar, ou que área deseja, né, vivenciar. Se fez uma faculdade errada, tá arrependida, né? Se casou com alguém errado, infelizmente tá com a cabeça aí que já não aguenta mais. Ou seja, nessa fase você vai refletir as experiências do que você escolheu na fase dos 12 aos 25 anos. Aí o que acontece? Se você teve experiências desagradáveis, você vai querer correr contra o tempo, né? Nossa, eu já tô com 25, só tenho experiência ruim, só me juntei com quem não prestava, só andei com quem não era para andar. O que eu vou fazer? Então eu vou começar a buscar uma autoafirmação perante a sociedade. Ou seja, eu vou tentar fazer alguma coisa para chamar a atenção da sociedade, para que a sociedade me aceite, que eu só fiz besteira. Agora eu vou tentar correr contra o tempo. Aí você fica, né? Muitas vezes até competindo com alguém que já está lá, alguém que escolheu muito bem, alguém que traçou muito bem as suas escolhas, que descobriu a sua verdadeira identidade. Aí você vai querer de alguma maneira competir contra aquela pessoa, né? Sendo que você fez tudo errado lá atrás, aí quer competir com alguém que fez tudo certo, vai dar errado. Ou seja, essas 3 fases são fases muito importantes para a vida de alguém, fases que vão refletir, uma reflete a outra. Eu poderia entrar aqui dos 40 aos 60, mas não vou entrar, porque a gente está aderindo aqui pelo menos agora um público jovem, né? Um público de pessoas que estão mais ou menos nessa faixa etária. Quem é você? Que fase da vida você está? Que fase da vida dessas que eu falei você se encontra? Deixa eu falar algo para você. Hoje você é o resultado das suas escolhas. Hoje você é a pessoa insegura que foi gerada na infância, complexada, a pessoa cheia de mágoas e feridas que foram geradas lá na infância, a pessoa que foi influenciada de maneira errada e acabou vivendo uma identidade que não era sua, né? E deixa eu falar uma coisa pra você. Romanos no capítulo 8, eu até deixei aberto aqui pra me ler com você. Romanos no capítulo 8, no versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Talvez você não tenha tido uma influência boa no passado, uma influência legal, uma influência de pais, de amigos, de pessoas que acabaram te conduzindo para um lado errado. Hoje você está aí com a vida toda destruída, sem rumo, sem saber para onde vai, a vida sem sentido. Por quê? Porque infelizmente pulou fases, ou engoliu fases, ou infelizmente não viveu a fase como era para viver. Só que a palavra do Senhor é bem clara ao dizer, né, que quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Ou seja, no lugar de você estar aí sendo guiada por tuas próprias, por pessoas, por amigos, pela sociedade, pela televisão, pelas coisas sociais que te cercam, começa a partir de agora a pedir que o Espírito Santo de Deus guie você nas suas escolhas. Chega! A fase que você está é uma fase de escolhas mal feitas, e tá na hora, pastor, o que eu posso fazer? Tá na hora de você começar a ir lá para trás, para a primeira fase, buscar cura para essa insegurança, buscar cura para essa identidade trocada, buscar cura, aleluia, para essas experiências aí que não te trouxeram nada de bom, e consolidar verdadeiramente algo que vai te nutrir. Pastor, eu já tô com 40, não tem problema, ainda dá tempo de plantar alguma coisa nova, ainda dá tempo de ganhar segurança, ainda dá tempo de descobrir a tua identidade, de saber quem você é, amém? E você sabe que nós somos, a nossa identidade, né, ela é firmada em Cristo. A sua identidade é essa. Você descobrindo quem é a sua identidade, você vai saber quem você é como pessoa, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no outro vídeo, porque esse já se estendeu. Mas você já pode perceber, né, que hoje você é o resultado das suas escolhas. E quem sabe, hoje você é médica e não queria ser médica, você é porque alguém disse que ganhava bem. Hoje você é jogadora porque alguém disse que ser jogadora rapidinho ficava rico e já comprava uma casa, já tinha um carro e ficava famoso. Hoje você é, quem sabe, uma outra coisa porque a tua família disse que tinha que ser aquilo e seria bom pra você. Mas hoje você é infeliz nas suas escolhas. Ainda dá tempo de mudar. Amém? Veja qual fase você está, qual delas se encaixou
encaixou com você, talvez todas, porque uma liga com a outra. Você descobrindo agora, né, com essas fases que eu falei aqui para você, você vai descobrir, né, uma maneira mais fácil, vou falar no outro vídeo, a maneira que você vai conseguir, né? Eu falei um pouquinho aqui, mas vou me estender no outro vídeo um pouco mais, a maneira que vai te ajudar, né, a sair aí dessa velha vida, deixar essa velha vida para trás e começar a plantar algo novo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o nosso segundo vídeo. Desculpa por ele ter ficado um pouco extenso, mas foi necessário, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa continuar aí cumprindo, né, o término da cura e da libertação que você está aí tendo ou está fazendo na vida de alguém, amém? Fica na paz, qualquer dúvida é só perguntar, nós estamos aqui para ajudar você, tá bom? Deus abençoe, queridos.